tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo de testemunhos. Quero compartilhar com vocês. Eu vou ler hoje Salmo 121, versículo 1, né? 120, versículo 1. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Amém? Eu quero contar para vocês algo que passou comigo há alguns anos atrás. E eu quero mostrar para vocês a maneira, né, que Deus trabalha na nossa vida. Muitas vezes nós não entendemos, né, o trabalhar do Senhor. Eu vim para a América, já tínhamos 6 anos que aqui estávamos, e naqueles 6 anos, eu vivia a minha vida do Brasil. Eu não gostava de nada daqui, eu não queria ficar aqui, eu queria ir embora. Então, desde o momento que eu entrei aqui, eu tinha um propósito de ficar 3 anos e juntar um dinheiro, aquele sonho americano, né? Como eu já falei em alguns vídeos, de você, no meu sonho era comprar uma casa, um carro para, né, para mim e para o meu esposo, e um carro para ele trabalhar. E somente isso, não tinha muita ambição, muita coisa, e eu coloquei 3 anos. Só que com o tempo foi passando, foram acontecendo coisas, meus planos eram esses, mas o do Senhor não era. E quando chegou no 6º ano, eu morei 3 anos no norte, né, numa área fria, e daí, depois de 3 anos, a gente veio morar na Flórida. Quando a gente veio morar aqui, eu pensei que eu falei, não, lá vai ser de boa, sol, porque assim, no norte o inverno é muito longo, né? Lá eles têm 3 meses de verão, 2 meses, algo assim que é bem, eu achava a vida lá muito difícil nesse ponto. E aqui na Flórida, não, aqui já havia lugares para passear, havia muita coisa que eu pensei, agora sim eu estou no Brasil, agora eu estou tranquila. Mas aquilo não preencheu meu coração. Porque o meu coração e os meus pensamentos estavam no Brasil. De repente esse vídeo é para você que luta contra isso, porque eu sei que é muito difícil estarmos longe dos nossos pais, dos nossos familiares ali, né? Às vezes você vem só, né, com a tua família ali, teus filhos, teu esposo, mas a tua parentela está toda no Brasil. E era o meu caso. Então quando eu vim, meu esposo tinha, né, os irmãos aqui, tinha pessoas aqui, mas eu não tinha ninguém. Nesses 6 anos eu estava sem nenhum parente meu aqui próximo. Eu tinha primos, mas que moravam, né, da Flórida, bem longe, que ele mora no norte, mas onde eu morava ainda no norte, eram umas 3 horas de distância da casa deles. Então não era algo que eu estava ali com eles constante. E eu lembro que eu fui num congresso na igreja, teve algo ali diferente, e eu voltei daquele lugar falando, Senhor, eu quero ir para o Brasil. Eu lembro que eu deitei assim na minha cama, eu olhei para o teto e falei, Senhor, mesmo, cuidado com como que você ore, porque eu falei, Senhor, mesmo que não seja a tua vontade, essa é a minha, por favor, me deixa ir. E eu comecei a orar e comecei também a agir. Comecei a falar com meu esposo, não, nós vamos. E eu consegui convencer ele de me deixar ir 1 ano antes. Eu ia em janeiro para ele ir em dezembro. Fiz todos os planos e ficamos caladinhos, né? Não falei para ninguém, para que ninguém frustrasse, porque eu falei, se a gente começa a falar que vai embora, vai aparecer as pessoas, você é louco, você é isso, Brasil é isso, Brasil é aquilo, e eu não queria. Eu não estava disposta a ouvir. E ali eu fiz aquela oração, eu comecei a agir, e quando nós decidimos, não falamos para ninguém, chegou o grande dia de eu ir embora, eu numa felicidade. Eu lembro que eu não queria levar nada daqui, nada. Eu queria ir com a minha família, somente isso. Eu lembro que eu ainda fiz umas caixas das coisas que eu tinha, não cheguei a ficar comprando coisas para levar. Eu estava numa situação que eu não queria ouvir de ninguém, sabe? Porque eu queria era ir embora. Essa era a minha vontade e ponto. E ali eu fui,
Chegamos lá no dia 25 de janeiro, eu lembro porque foi no dia do aniversário, né, da minha filha do meio, e a gente chegou lá, ela estava completando 2 aninhos, e nesse dia foi o dia assim, mais feliz da minha vida. Cheguei, já fiquei na casa da minha mãe, com ela, fizemos, né, o aniversário da minha filha, coloquei os dois numa escolinha, montei uma loja, né, eu sou de Governador Valadares, Minas Gerais, montei uma loja no centro ali da cidade, comprava roupa para vender de sacoleira, de ir nas casas. Então assim, eu estava amando, eu viajava para fazer essas compras, era uma vida assim que eu sonhava, eu estava amando aquilo ali e o tempo todo dizendo para meu esposo, em dezembro você vem, a gente já tinha uma casa, estava construindo outra, terminando, estava na fase do acabamento, eu falei, terminando você já vem e a gente vai conquistar as coisas e tal, tal. Esses eram os meus planos e eu estava de uma forma que eu pensei assim, meu Deus, e essa era a vontade de Deus, porque estava dando tudo certo. Só que com 4 meses que eu estava ali, nesses 4 meses eu teve uma programação diferente na igreja que eu frequentava, que é a igreja da prima do meu esposo, e lá teve um missionário, uma pessoa, né, que estava passando pela cidade, o pastor convidou para ir ali pregar, então eu não conhecia ninguém, e aquele homem, durante a pregação, ele apontou o dedo para mim e falou assim, Deus está te levando para os Estados Unidos. Veja um passaporte nas tuas mãos. Quando ele falou aquilo, as lágrimas desceram. E eu, dentro de mim, eu falei, Senhor, eu sei que aqui dentro desta casa de oração, tem muitas pessoas querendo isso aí que o Senhor está falando. Mas eu não quero voltar para aquele lugar. Não faz isso comigo. E eu chorei muito. E às vezes pessoas estavam ali pensando, achando que eu estava chorando de alegria, né? Chorando, não, eu estava chorando de tristeza mesmo. E eu não queria voltar. Eu estava amando, as pessoas me ligavam de lá e falavam, gente, isso aqui que é vida, isso aí é uma escravidão, isso aí não, e só falando mal, sabe? Então assim, eu praticamente, né, estava cuspindo no prato que eu tinha comido. E ali o Senhor não se agradou. Porque eu lembro que eu, né, no auge ali da minha loja, das minhas coisas que eu conquistei, a partir do momento que aquele homem falou aquela profecia para a minha vida, as coisas começaram a dar errado. Eu estava em pleno verão no Brasil, todas as lojas lotadas. A minha loja que eu tinha no centro era só de roupa praia, ginástica, né, e praia. Eu lembro que não entrava ninguém. Nós vendemos mais no início do inverno do que no verão, realmente, que nós achamos que íamos assim, né, vender muito. A parte das finanças foi começando a ficar difícil. E aquilo ali foi me dando assim um desespero, porque lá no fundo eu sabia que eu estava errada, lá no fundo eu sabia que eu estava em desobediência, porque quando Deus fala com você que Ele vai fazer, Ele vai fazer, Ele não vai olhar aquilo que nós queremos, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Hoje eu entendo isso, naquela época eu não queria entender. Eu não queria saber, eu queria que fosse feita a minha vontade e ponto. E nós atuamos assim, esse é o nosso problema. Muitas vezes nós estamos numa situação porque nós queremos que seja do nosso jeito. E Deus pode entrar quando nós precisamos que Ele arrume a bagunça que nós fizemos. Esse é o problema. Muitas vezes nós carregamos, sabe, Deus como um amuleto. Deus, agora o Senhor pode fazer. E não funciona assim. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, é Ele que toma conta, é Ele que governa, Ele é o Senhor. Muitas vezes nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. A gente fala assim, eu quero o Senhor como Senhor e Salvador, mas nós aceitamos só o Salvador. O Senhor nós deixamos de lado. E nesse vídeo o Senhor fala para você,
Coloque o Senhor como Senhor da tua vida. E naquele momento, a Marta ali não aceitava o Senhor como Senhor. E era eu que comandava tudo. E a partir daquele tempo difícil ali, eu fui enxergando isso e vendo que eu precisava mudar. E foram momentos difíceis, foram momentos assim de muito choro. Meu esposo, todos os planos que nós fizemos para que ele trabalhasse, para que ele tivesse algo bom, estava tudo programado. Sabe o que aconteceu? Ele ficou dentro de casa. Ele não conseguia trabalhar porque estava totalmente travado a nossa vida financeira. Ele não conseguia ter trabalho. As portas se fecharam. Até a ponto, quando chegou em dezembro, que ele não iria conseguir ir, eu me rendi e falei, Senhor, eu me rendo. E quando chegou no dia 1º de janeiro, eu fiz uma proposta para o meu esposo e falei assim, ok, eu volto. Realmente não tem como ficar. E ali, né, eu já comecei a fazer as coisas, a vender. Aí eu fiquei uns 3 meses ainda no Brasil para resolver, né, as coisas, mas já colocando diante do Senhor, falando, Senhor, eu aceito, eu volto, com uma condição. Eu te peço, me coloque amor por aquele país. Deixa eu enxergar aquilo que eu ainda não consigo enxergar. E a partir daquele momento, sabe, eu comecei a mudar. Não foi de um dia para o outro. Eu falo para você que está em outro país, longe dos seus familiares, longe da tua parentela, não se preocupe, esse dia vai chegar. Como chegou para mim. Essa era a vontade do Senhor, não era a minha. De repente você está na tua vontade, não na do Senhor. Né? Quando estamos na vontade do Senhor, tudo o que acontece é para o nosso bem. E eu lembro que eu cheguei aqui em abril, foi em abril, 17 de abril, e eu ainda estava dentro do avião, ainda colocando diante do Senhor, Senhor, me coloque amor por esse país. E a partir dali eu entrei e o Senhor foi me dando estratégias. E aí eu podia esquecer. Aí aquela Marta que estava antes, que tudo era para o Brasil. Se eu comprasse uma caneta, essa aqui vai ser para me usar no Brasil. Aí começou a ser diferente. Eu comecei a usufruir daquilo que Deus estava me dando para aquele momento. A Bíblia é muito clara quando ela fala que o povo estava ali no deserto recebendo o maná diário, né? Que era aquela comida fresca vinda do céu. E Deus falava, não guarde. O maná é para o dia. No outro dia ele vai mofar, estragar. Muitas pessoas estão guardando fortunas, guardando coisa que você nem vai usar. Você nem vai usufruir. E você está ali guardando. Então, assim, peço orientação a Deus. Não estou falando que temos que sair gastando, não temos que ter nossa vida controlada, guardar assim, né? Ter uma renda ali de emergência, ter algo para nos sustentar, né, na nossa aposentadoria, nosso futuro, mas não é disso que eu estou falando e você sabe disso. Você sabe que hoje você não está comendo o melhor dessa terra, que é promessa de Deus, porque se ouvirdes e obedecerdes a minha voz, comereis o melhor dessa terra. Isso é a palavra do Senhor que diz. E muitos de nós estamos vivendo assim. E quando eu comecei a viver uma vida que o Senhor me prometeu, que a vontade do Senhor, a promessa dele na minha vida, tudo mudou. Tudo mudou. E hoje, para a glória e honra do Senhor, né, eu agradeço a Ele esses 26 anos de América. Hoje eu olho para trás, vejo meus filhos, todos nasceram aqui. Tudo que o Senhor fez, cada testemunho que eu conto aqui, Ele sabe o melhor, Ele tem o melhor para nós. Só que tem um grande detalhe, nesse 1 ano que eu fiquei ali, eu fui em janeiro e voltei para a América em abril do outro ano. Deus, Ele não deixa, mesmo na nossa desobediência, Ele ainda nos usa. Ele ainda foi misericordioso de me usar para abençoar a vida de uma pessoa, de uma grande amiga que eu tenho lá. E esse vai ser o próximo testemunho que eu quero contar dessa pessoa que eu pude levar para o Senhor. O Senhor me deu esse privilégio, eu me senti privilegiada, né? Porque mesmo com as minhas
com o meu orgulho, as minhas vontades, o Senhor ainda teve misericórdia de me usar naquele lugar. E eu glorifico o nome dele por isso. Então, se você está passando por isso, conhece alguém que está nessa situação em um outro país desesperado, mande esse vídeo, que ele possa se acalmar, que ele possa entender que o tempo é do Senhor. Passe o tempo que for, o Senhor, se Ele te quer nesse país, em qualquer país que você está nesse momento, se o Senhor te quer aí, é aí que você vai ficar. E Ele vai mudar a tua história. Ele vai, eu garanto. Porque se Ele não mudar a tua história, quando você se entregar e fazer a vontade dEle, eu posso rasgar isso aqui, porque é isso aqui que me sustenta. É isso aqui que me faz entender que Ele é fiel para cumprir toda a palavra dEle. Ele não mente, Ele não te engana. E você não está ouvindo esse vídeo por um acaso. Esse vídeo não chegou até você simplesmente do acaso. O Senhor tem um plano para a tua vida, para a tua história. E você é que vai decidir se vai mudar ou não, porque a escolha é tua. Eu tive a escolha. Eu poderia estar no Brasil até hoje sofrendo. Eu poderia estar lá até hoje passando dificuldades ali. Porque quando nós saímos da presença, da vontade do Senhor, não tem como, muitas vezes, Ele fazer aquilo que Ele tem para nós. Nós é que nos afastamos. O Senhor não, Ele está ali o tempo todo. E quando nós nos rendemos, Ele faz. Amém? Se você tem alguém passando por isso, mande esse vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém que está passando por isso. Se você é a pessoa que está passando, receba. Receba que vai haver tempo, o tempo certo de você ir embora ou de você realmente ficar e ter amor por este lugar, de deixar Deus trabalhar na tua vida. Em nome de Jesus. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, dê um like nesse vídeo e nos próximos eu vou estar compartilhando mais testemunhos para a glória e honra do Senhor e eu vou compartilhar esse testemunho dessa amiga que eu ganhei ela para o Senhor, em nome de Jesus. Amém?